Olá galera, tamo junto interagindo. Meu nome é Daniel Queiroz, para quem não conhece, sou o professor Queiroz do curso Interação. E hoje nós estamos aqui para fazer o comentário da prova de português da ESA desse ano, certo? Vamos realmente ao que interessa. Questão número 1, que é a questão número 13, na verdade, né? Assinale a alternativa em que os vocábulos estejam acentuados pela mesma razão. Ou seja, aqui o enunciado ele solicita que seja marcada como alternativa correta aquela que apresenta a mesma regra de acentuação para os dois vocábulos contidos na alternativa, ok? Na letra A nós temos uma palavra exército, que é a palavra formada. Ela, na verdade, ela é uma palavra proparoxítona, ok? Portanto, as proparoxítonas todas são acentuadas. E jockey. Jockey é uma palavra paroxítona terminada em ditongo oral átono. Ou seja, nós temos duas palavras acentuadas, porém com regras diferentes. Então essa questão está fora. Letra B. Parabéns e álbuns. Parabéns é uma oxítona terminada em ens, que deve ser acentuada. E álbuns é uma paroxítona terminada em uns, que deve ser acentuada. Portanto, nós temos duas palavras com duas regras diferentes. Também não é o que nós queremos. Letra C. Temos a palavra hífen e a palavra também. Hífen é uma paroxítona terminada em N e também é uma oxítona terminada em EN. Portanto, novamente, duas palavras acentuadas com regras diferentes. Letra D. Chapéu e herói. Olha aí, pessoal, nosso gabarito. Letra D. Chapéu e herói. São duas palavras oxítonas terminadas em ditongo oral aberto, el e oi. Portanto, são acentuadas pela mesma regra de acentuação. Nosso gabarito, letra D. Letra E. Lápis e país. Lápis é uma paroxítona terminada em I seguida de S. E país é uma palavra em que há um hiato formado por um I tônico e vogal anterior, tá ok? Também regras diferentes para se acentuar as duas palavras, portanto, nosso gabarito letra D. Questão número 14. Segundo o autor do texto, qual é a sua principal consequência no uso excessivo do celular? Nosso gabarito, letra A. O comprometimento das relações interpessoais. Nós verificaremos no quarto parágrafo isso aí. Ele dá algumas ideias, mas como ideia central é o comprometimento das relações interpessoais. Questão número 15. Marque a única alternativa em que as palavras não se formam pelo processo de composição. Vamos lá, pessoal. Preste atenção. O processo de composição de palavras é aquele no qual une-se dois elementos com radicais diferentes, tá? Ou seja, une-se duas palavras com radicais diferentes formando uma nova palavra. Essa formação ela pode ser com ou sem perda de integridade das palavras anteriores. Portanto, letra A, pé de meia e aguardente. Ok, temos aqui justaposição e composição por justaposição e aglutinação. Letra B, beija-flor e pernalta. Novamente, temos uma composição por justaposição em beija-flor e aglutinação em pernalta. Temos aqui tirateima e madrepérola. Novamente, duas palavras formadas por dois elementos com radicais diferentes, portanto, temos composição. Ele quer que não se apresenta uma formação por composição. Letra D. Embora e segunda-feira. Também temos aqui embora um processo de composição por aglutinação e segunda-feira um processo de composição por justaposição. Letra E. Amanhecer e desalmado. Nesse caso aqui, nosso gabarito letra E, temos duas palavras formadas por parassíntese, ou seja, acréscimo de prefixos e sufixos simultaneamente ao nosso radical. Ok? Próxima questão. Questão 16. Em todas as alternativas, há orações subordinadas adverbiais, exceto na nossa letra E. Nossa letra E apresenta uma oração coordenada
sindética explicativa. Vamos à explicação, Queiroz, já que ela é uma explicativa, né? Letra A. Compareceu à aula ontem porque viajou. Temos aqui uma oração adverbial, uma subordinada adverbial causal, tá? Podes observar aqui, temos a conjunção causal porque, conjunção subordinativa causal porque, que introduz a oração causal. Letra B. Os alunos realizaram a prova assim que chegaram. Observe uma locução conjuntiva assim que chegaram. Logo que, ou seja, estamos diante de uma oração subordinada adverbial temporal. Letra C. Estudou tanto que teve um ótimo desempenho na prova. Observe o tanto que se apresenta aqui introduzindo uma oração subordinada adverbial consecutiva, que traz uma ideia de consequência. Portanto, A, B e C são adverbiais. Letra D. Você terá um excelente desempenho desde que... Olha aí, pessoal. Você terá um desempenho desde que... Desde que uma locução conjuntiva... Qual é uma locução conjuntiva condicional, tá? Então, também temos uma oração subordinada adverbial condicional. E nossa letra E, estude bastante, porque amanhã haverá uma prova. Aqui nesse caso, muita gente poderia confundir esse porquê aqui com um porquê conjunção subordinativa causal. Mas se nós observarmos aqui uma estrutura que caracteriza uma oração coordenada explicativa, uma oração coordenada sindética explicativa, na qual se encontra o verbo na oração que antecede a coordenada sindética, um verbo no imperativo. Isso já caracteriza uma oração explicativa. Também podemos verificar a vírgula separando a conjunção coordenativa explicativa porque, que também pode ser substituída pela conjunção explicativa, coordenativa explicativa pois. Olha lá, estude bastante, pois amanhã haverá aula. Então aqui estamos diante de uma oração coordenada sindética e explicativa, tá ok? Nosso gabarito letra E. Questão 17 é de literatura, com a professora Geisa, ok? Vamos pular para a nossa questão 18. Nossa questão 18. São exemplos de verbos impessoais. Letra A. Anoitecer, chuviscar, nevar e falar. Ok, temos três aqui, né? Chuviscar, anoitecer e nevar, que são verbos impessoais, que exprimem fenômeno da natureza. Agora, falar, não, está fora. Letra B. Amar, morrer, crescer e ser. Também está fora. Letra C. Correr, jogar, cantar e partir. Está fora. Letra D. Haver, fazer, parecer e ser. Está fora. Letra E. Nosso gabarito. Pessoal, verbos impessoais são aqueles que não são flexionados, que não possuem sujeito. Ok? Esses verbos, alguns, a maioria deles, exprimem fenômenos da natureza. Então temos aqui a nossa letra E. Alvorecer, chover, anoitecer e trovejar. Todos exprimem fenômenos da natureza. Nossos alunos que estudaram conosco saberiam matar essa questão de cor, porque eu coloquei exatamente esses verbos como exemplo da nossa apostila. Observe também que alguns verbos podem ou não ser impessoais, depende do contexto em que eles estiverem empregados. Por exemplo, o verbo haver, quando ele tem o sentido de existir, ele é impessoal. Quando não, ele é pessoal. Tá? E os demais aqui são mesclados exatamente as alternativas com impessoais, regra geral, com alguns que dependem do contexto e outros pessoais aqui para confundir a cabeça do candidato. Nosso gabarito letra E. Questão 19. Assinale a alternativa que analisa correta, sintática e, respectivamente, os termos destacados na frase seguinte. Pertencem-te todos os documentos. Pessoal, questão fácil. Vamos perguntar para o verbo. Pertencem-te o quê? Todos os documentos. Ou seja, todos os documentos é o sujeito da nossa oração, ok? E esse T? O verbo pertencer é um verbo transitivo indireto, regido por preposição a. Pertencem a ti, ok? Então nós temos aqui nesse caso o pronome oblíquo, o átomo T, nessa questão aqui, dessa forma, ele é um objeto indireto. E todos os documentos, como nós vimos anteriormente, é o sujeito da nossa oração. Portanto, nosso gabarito é a nossa alternativa letra D, objeto indireto e sujeito. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 20. São exemplos de verbos da segunda conjugação.
Pessoal, olha aqui. Verbos de segunda conjugação são aqueles terminados em vogal temática E seguido de R, ok? Exemplos: comer, beber. Porém, temos que tomar cuidado com aquele verbozinho por. Os nossos alunos sabiam disso, porque na nossa apostila eu fiz essa observação. O verbo por ele é originado do verbo poner do latim. Tá? O verbo poner no latim terminava em vogal temática E, ok? Verbo poner. Porém, esse verbo ele sofreu algumas evoluções ao longo da evolução da língua. E ele acabou tomando a forma na língua portuguesa do verbo por. Logo, esse verbo por ele é considerado um verbo de segunda conjugação, por ter origem no verbo poner, terminado em vogal temática E. Então, na língua portuguesa, o verbo por é considerado como verbo de segunda conjugação e os seus derivados também, como depor, compor, repor. Portanto, nosso gabarito aqui é a alternativa letra C. O verbo compor, depor, dever e temer, ok? Letra A está fora, né, porque temos os verbos de terceira conjugação, terminados em vogal temática I. A letra B, temos verbos de primeira conjugação, terminados em vogal temática A. Letra D, remar, receber, dever e dormir. Temos uma mescla de primeira, segunda e terceira conjugação. E letra E, temos os verbos de terceira conjugação fora do nosso gabarito letra C. Questão 21. Assinale a alternativa que preenche, de acordo com a norma padrão, as lacunas da seguinte frase. O professor se referia às alunas. Quem se refere a alguém, ou seja, um verbo transitivo indireto, regido de preposição a. As alunas, nesse caso aqui, recebe o artigo definido no plural as, ok, feminino, que se funde com a preposição a, dando origem ao fenômeno denominado crase, ok? Então temos aqui o emprego do acento grave na primeira lacuna. Então vamos lá, o professor se referia às alunas dispostas a vencer. Nesse caso aqui, quem está disposto a alguma coisa, ok? Temos aqui a nossa regência nominal, dispostas é um nome, né, regido pela preposição a. Porém, vencer não admite artigo definido, tanto feminino como masculino, porque vencer é um verbo, ok? Temos aquela regrinha básica de proibição de crase, não se emprega diante de verbo, mataria aqui tranquilo. Vencer qualquer obstáculo do dia a dia. Nossa, aqui também facinho matar, palavras repetidas diante de palavras repetidas, entre palavras repetidas, não se emprega o acento grave, portanto não ocorre o fenômeno denominado crase. Então o nosso gabarito aqui é a nossa letra A, ok? A escraseado, A sem crase, A sem crase, beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Assinale a alternativa em que a concordância foi efetuada conforme a norma padrão. Olha a questãozinha de concordância que eu falei, verbo fazer e verbo haver. Praticamente dada essa questão aqui. Letra A. Fazia 10 anos que ele não vinha a São Paulo. Olha aí, verbo fazer no sentido de tempo decorrido. Nesse sentido, esse verbo não pode ser flexionado no plural, ok? Isso aqui não é uma oração com sujeito, é uma oração sem sujeito, verbo impessoal. O gabarito da nossa questão é a letra A, concordância correta. Letra B. Devem haver outras formas de executar a missão. Aqui, nesse caso, temos uma locução verbal com o verbo auxiliar dever e o verbo principal haver, no sentido de existir. Quando temos o verbo haver empregado em uma locução como verbo principal no sentido de existir, esse verbo não deve ser flexionado, porque ele está como verbo principal e deve permanecer no infinitivo. E o seu auxiliar deve concordar com esse verbo haver, porque esse verbo haver, verbo principal na nossa oração, é o regente da locução. Da nossa locução. Ele é o regente da nossa locução. Portanto, o verbo dever deve concordar com o verbo regente da locução, porque o reger é um auxiliar, ou seja, é o verbo regido da locução. Então, ele deve permanecer no singular e concordar com o verbo haver, que está empregado no sentido de existir no singular, impessoal. Então, a questão aqui, a alternativa está errada. Letra C. Basta-lhe 2 ou 3 oportunidades. O que basta? 2 ou 3 oportunidades, ou seja, tem aqui um sujeito composto com 2 núcleos, ok? Do sujeito. Portanto, o verbo deveria concordar com o sujeito, deveria estar flexionado no plural. Bastam-lhe.
Belezinha? Tá fora também, errada. Letra D, queria voltar a estudar, mas faltava-lhe tempo, mas faltava-lhe recursos. Olha aí, faltava-lhe o quê? Recursos, ou seja, recursos faltava a ele, ok? Nesse caso aqui também deveria o verbo faltar estar flexionado no plural, concordando com o sujeito que está no plural. Está errada, a letra E, não se admitirá exceções. Nesse caso aqui temos exceções, sujeito da nossa oração, né? Não se admitirá o quê? Exceções. Exceções não serão admitidas, ou seja, verbo deveria estar flexionado no plural, concordando com o sujeito no plural. Belezinha, pessoal? Vamos lá para a próxima questão. Questão 23. Destaque a alternativa em que o termo sublinhado seja um objeto indireto. Objeto indireto é aquele complemento que completa o sentido de um verbo, delimita o sentido de um verbo com exigência de preposição, ok? Letra A. Já tenho 6 gatos em casa. O que eu tenho em casa? 6 gatos é o nosso sujeito. 6 está sublinhado. 6, nesse caso aqui, é um adjunto adnominal do núcleo do sujeito. Belezinha? Gatos, ok? Núcleo do sujeito gatos. 6, adjunto adnominal do núcleo do sujeito. Então, letra A está fora, ele é um objeto indireto. Vou descobrir mundos. O que eu vou descobrir? Mundos, ok? Mundos, nesse caso aqui, é o nosso sujeito. Descobrir. Está até sublinhado errado. Na verdade, mundos deveria estar sublinhado, né? Vou descobrir mundos, ou seja, mundos é o nosso sujeito da oração, tá? Quer dizer, o sujeito não. O objeto direto, desculpa. Eu vou descobrir. Quem vai descobrir? Eu. Vou descobrir o quê? Mundos, ok? Então, nesse caso aqui, mundos é o objeto direto. Não recebo dinheiro há muito tempo. Não recebo o quê? Quem não recebe? Eu. Eu não recebo o quê? Dinheiro, ok? Temos aqui um complemento que completa o sentido do verbo receber sem exigência de preposição, ou seja, temos um complemento direto chamado objeto direto. Tá fora também. Letra D, cantava para os amigos. Olha aí nosso gabarito da questão, letra D. Quem canta, canta para alguém, ok? Nesse caso aqui temos o nosso objeto indireto regido por preposição para. Letra E, não quero que fiques triste. O que eu não quero? Que fiques triste. Nesse caso aqui, que fiques triste é o nosso objeto direto oracional, ou seja, aqui nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Nosso gabarito, letra D. Para fechar a nossa correção aqui, questão 24, temos lá mais uma para fechar a interpretação de texto. No final do texto, vício em celular atrapalha a vida afetiva e gera nomofobia, conclui-se que podemos observar que no último parágrafo, nosso gabarito é a nossa letra D. Tá? A letra A, a melhor solução para quem sofre de nomofobia é procurar atendimento médico. Jamais, em hipótese alguma, isso foi falado no último parágrafo. Letra B. Todos que sofrem de nomofobia têm predisposição a vícios e medo de ficar só. Ele até fala isso, mas isso aí é uma parte do contexto. O que ele explicita como conclusão dos argumentos expostos durante o texto é a nossa letra D, que a melhor solução para quem sofre de nomofobia é fazer acompanhamento psicológico. Tá ok, galerinha? Beleza. Então, fizemos a resolução da prova aqui da ESA para vocês de uma maneira diferente, interação novamente inovando com os recursos didáticos, em virtude também de algumas impossibilidades de eu estar presente no estúdio para fazer a gravação, tendo em vista atividades aqui no quartel, ok? Tive empregado e não pude estar aí com vocês para gravar o vídeo para vocês em tempo real. Enfim, espero ter colaborado. Vou fazer uns comentários finais da prova aqui. Prova fácil, prova de português muito fácil, tá? Com bastante questões dadas, questões muito simples de serem resolvidas. De uma maneira geral, não vi nenhuma possibilidade de grau de recurso em nenhuma questão de gramática, né? Nem de interpretação de texto. E agora, a galera que conseguiu alcançar seu objetivo, eu desejo muita felicidade, dou os parabéns. E para aqueles que não conseguiram alcançar, que não desistam, tá? Concurso público ele é uma fila, diz William Douglas.
e você tem que permanecer na fila até chegar a sua vez, tá? Se você não conseguiu alcançar o seu objetivo hoje, é porque ainda não chegou a sua vez na fila, mas a sua hora vai chegar. Você só não pode sair da fila, porque quando você sai da fila, você volta para o final dela de novo. Belezinha, pessoal? Então é isso aí, tamo junto interagindo. Um forte abraço do tio Queiroz. Até o nosso próximo encontro e vou dar aquele corta, hein? Fui!